Nessa edição do Check-in a gente fala sobre o Chile, então para isso a gente conversa com o Vinícius Lorenzini, estudante de Engenharia Ambiental da Univates, então não sai daí que é logo depois da vinheta. Check-in no ar aqui pela TV Univates e hoje então a gente fala sobre o Chile. Para isso vamos conversar com o Vinícius Lorenzini, estudante de Engenharia Ambiental aqui da Univates. Seja bem-vindo. Obrigado. Vinícius, então por que escolher o Chile como teu destino? Tu já tinha outros países em mente ou tinha que ser o Chile para te fazer intercâmbio? Primeiramente eu estava pensando na Espanha, mas como o custo de vida é um pouco caro, financeiro, e o Chile também ele me atraiu muito pelas paisagens, pela diferença de climas que tem, desde o norte, né, o deserto do Atacama, Patagônia, que é um clima muito frio, bem ao sul. E como eu estudo também ambiental, são coisas que me atraem, né, essa parte da natureza. E como foi a questão da língua, a tua preparação? Eu fiz um curso de 1 ano, então, anteriormente, numa escola em Encantado, e eu estava levando bem. Só que tem toda aquela questão do falante, a pessoa que fala espanhol nativo. Então tive um pouco de dificuldade no começo. Logo quando eu cheguei também, nossa, me apavorei, né? Para falar com os chilenos. E o chileno também ele fala muito rápido e com muitas gírias. Então eu acho muito diferente então do espanhol que tu tinha aprendido. Exato. Nós aprendemos um espanhol mais formal. E lá eles falam com muitas gírias e muito rápido, então acabou dificultando na compreensão. Mas demorou um pouco, com o tempo tu conseguiu, o teu ouvido acostumou? Sim, demoraram uns 2 meses mais ou menos aí, desde que eu cheguei para mim sair falando bem e compreendendo. Uhum. E como foi a questão das aulas nesse sentido? Te dificultou um pouco ou para as aulas era mais tranquilo? Não, era bem complicado as aulas. Até teve uma disciplina que eu acabei desistindo no meio do curso porque eu ia reprovar. O professor, ele também era mais velho, um pouco mais de idade, e aí ele acabava falando rápido, não tinha muita consideração, dá para dizer assim, com o pessoal de intercâmbio. E como era a questão das aulas? Era muito diferente daqui? Elas são mais difíceis. No campus que eu estudava, por exemplo, eram 3 campos, e naquele que eu estudava era o mais longe que ficava, então, de onde eu vivia, no caso. E lá as aulas eram durante o dia, só durante o dia, era uma escola particular, e a aula final terminaria às 7, mais ou menos. E eram períodos intercalados, então tu podia ter uma disciplina A, por exemplo, agora, e no outro período trocar ela e pela tarde voltar a ter a mesma. Ah, sim. Dividido em vários horários. Isso. E qual a cidade que tu ficou? Eu fiquei em Santiago do Chile, né, na capital mesmo. E a universidade era? A UMaior. E como é que era a universidade? Em comparação, assim, com a nossa, dá para dizer que eles tinham uma infraestrutura, assim, até parecida, um pouquinho maior. Como o Chile também é um país mais, dá para dizer, mais bem, que está melhor economicamente, mas em âmbitos assim era parecida. E como era a tua questão de moradia lá? A moradia, então, eu me comuniquei por um grupo, então, por Facebook, tinha um grupo da universidade mesmo, e eu contatei uma mexicana. E quando eu cheguei, então, em Santiago, eles vieram me recorrer no aeroporto, o pessoal da universidade, e me deixou, então, na porta do apartamento, na porta de casa, onde eu já comecei a morar com eles desde o primeiro dia, então. E a gente conversava antes do programa, até aqui, deu um problema com a tua bagagem, né? Ficou um bom tempo sem ela. Como é que foi isso? Como é que tu teve que se virar? Quando eu cheguei lá, então, eles extraviaram minha maleta. E já veio a barreira da língua, então, como eu não conseguia me comunicar muito bem. Então, eu fiquei aí uns 3 dias sem minha roupa, eu tinha só a bagagem de mão. Tinha uma muda a mais de roupa, então eu usava e tinha que lavar ela. E já trocar. E já trocar toda vez. O bom é que lá, então, o clima ele não é tão úmido, então a roupa acabava secando mais rápido. E eu contatei também o pessoal das relações internacionais, da universidade, e eles acabaram dando todo o apoio que eu precisei nessa parte. Então, em 3 dias tu recebeu tudo certinho lá?
Sim, 3 dias chegou a minha bagagem. E como foi a questão da alimentação lá? A alimentação, em relação custo, ela é mais cara. Então eu tinha que bancar mesmo. E, enfim, nós éramos em 5 na casa, 3 mexicanas, um colombiano e eu. Aí as gurias, elas faziam mais a comida, né? Mas eu acabava dando uma mão também. Aí no começo a gente comprava tudo junto, como não tinha toda essa época de provas e trabalhos, e depois cada um foi cuidando da sua parte e se virando, né? E como tinha mexicanas lá, como é que era a comida? Elas faziam comidas diferentes, tu conseguiu se adaptar bem? Elas faziam comida mais fortes, mais picantes, né? Tacos, chimichangas, que é tipo um pão, aqueles pães árabes, parecido, e é enrolado então com carne picada, com abacate também, se comia muito, mas eu me acostumei bem. Se acostumou bem? Gostou da comida também? Sim, agora também eu tô comendo picante aqui. No Brasil sempre tem um vidrinho de pimenta em casa. Acostumou a comer ela mais. Acostumei. Mas isso não é muito tradicional do Chile, é mais do México, né? Lá eles também, no Chile é um pouco, mas não tanto no México. Eles comem bastante o ají, que chama, que é um tipo de pimenta ali no Chile. E chegou a aprender algum desses pratos também? A fazer eles? Os chilenos não, que era muito complicado. E questão assim, comida também não tinha muitos típicos que eu considerei bom, por exemplo. Tinha a cazuela, que era tipo uma sopa de frango com abóbora, milho. E outra bem tradicional que tem é um pastel de choclo, que é um pastel de tipo uma torta de milho, que é servida no almoço, então refeições, só que ela é doce, então ela é bem enjoadinha até para comer. Alguma coisa muito exótica ou diferente que tu tenha comido lá? Questão Chile, não. Uma coisa que me chamou a atenção foi que eles tomam café com pão, abacate e sal. Então, isso que é um pouco diferente, né? Aqui no programa, a gente já fez um programa, uma edição sobre a Colômbia, que eles também usam o abacate como uma verdura, né? Então, eles temperam com sal e não com açúcar, como a gente é acostumado aqui. Com sal, eles fazem lá também. E como é esse sabor? Ele é bom, é diferente. Eu acabei até gostando. De vez em quando eu compro até e preparo, né? Acabou acostumando e prepara aqui com sal também. Eu preparo com sal, que é uma coisa diferente, né? Que tu não tá acostumado. Mas é bom o sabor. E não é muito estranho no início? No início, sim. É um pouco diferente, né? Até quando eu vi que eles colocavam abacate com sal, eu fiquei assim, tá, mas nós comemos com açúcar, né? E até eles quiseram provar depois com açúcar e também gostaram. Uma pergunta, chegou aí pro deserto do Atacama? Sim, eu fui nas minhas férias, quando acabaram as aulas, a gente fez um tour pelo deserto do Atacama, Bolívia e Peru. E depois voltou para o Chile, então. Muito bem, então na sequência agora a gente vai conferir uma matéria sobre o deserto do Atacama, depois a gente vai para um rápido intervalo, na sequência o Vinícius vai comentar o que ele achou do deserto. O deserto do Atacama está localizado na região norte do Chile até a fronteira com o Peru. Com cerca de 1.000 quilômetros de extensão, é considerado o deserto mais alto e mais árido do mundo, pois chove muito pouco na região, em consequência das correntes marítimas do Oceano Pacífico não conseguirem passar para o deserto por causa da altitude. As temperaturas variam entre 0 graus à noite e 40 graus durante o dia. Em função dessas condições, existem poucas cidades e vilas no deserto. Uma delas muito conhecida é São Pedro de Atacama, que tem pouco mais de 3.000 habitantes e está a 2.400 metros de altitude. Por ser bem isolada, é considerado um oásis no meio do deserto e o principal ponto de encontro de viajantes do mundo inteiro: mochileiros, fotógrafos, astrônomos, cientistas, pesquisadores, motociclistas e aventureiros.
volta aqui pela TV Univates e hoje então falando sobre o Chile. No bloco anterior, ao final, a gente te mostrou uma matéria sobre o deserto do Atacama e agora, Vinícius, chegou aí pro deserto, o que tu achou também de lá? A gente foi para lá, eu fui com 2 espanholas, saímos de Santiago e fomos de carona, então, de caminhão, na boleia mesmo, chegamos. Demoramos 1 dia e meio, mais ou menos. Foram trocando durante o caminho? Como é que foi? Nós pegamos 3 ou 4 caminhões na troca, mais ou menos. Mas o pessoal era bem tranquilo. Dormimos no caminhão também, inclusive, uma noite, passamos lá. E chegamos numa cidade vizinha, justo na noite. Aí nós ficamos, passamos a noite ali, porque já estava cansado e tal. E no outro dia a gente tomou o primeiro ônibus pro deserto do Atacama, então, para São Pedro do Atacama. E então gastaram um pouco nessa viagem. Isso, Pro deserto. ainda foi quase zero, só alimentação, né? A gente parava nos mercados, que os caminhoneiros paravam, compravam comida e preparava ali, sanduíches, frutas, bolachinhas, isso. E o que achou do deserto? Aí muito legal, muito bacana. Recomendo muito. A gente foi para as dunas para fazer, como se diz, esse surf na areia. Sandboard? Sandboard, exato. A gente alugou umas pranchas, bicicleta, aí fomos pro Valle de la Luna, Valle de la Muerte, aí passamos uma noite ali. No outro dia de manhã a gente foi conhecer uns geysers. E de manhã lá, tipo, madrugada é muito frio. Faz, não sei... Questionar lá, como é que é essa diferença climática? Porque durante o dia deve ser bem quente, de Exato. madrugada e à noite bem frio. No dia beira uns 30 graus mais, a sensação térmica é bem mais alta. E pela noite parece que está em uns -5, -4. E de manhã cedo, e o dia que a gente foi para ver os geysers, a sensação térmica era de -16 no lugar. A gente tava congelando, sabe? E o vapor que sai é quente, né? É quente, exato. E como é que é ver essas questões climáticas e geográficas e até o Chile é tão diferente em muitos lugares, como é que é ver isso lá pessoalmente? Até para ti que é um estudante de engenharia ambiental. Para mim chama muita atenção. Eu particularmente gosto muito, né? Aquela coisa, tu acha que é uma coisa pela televisão e tal, tu acha bonito, interessante, mas pessoalmente é indescritível mesmo. Também nesse caminho que nós tomamos para ver os geysers, nós fomos para umas termas naturais. Aí a gente parou, ficamos uma horinha lá, tomamos banho nesse lugar também. E depois retornamos para casa e aí seguimos viagem para Peru, Bolívia. E como foram as outras viagens que tu fez? Quais outros países tu conheceu, então? A gente foi também passamos pelo norte da Argentina com um caminhão, também de carona. Aí fomos para Bolívia, no deserto de sal, que é o Salar de Uyuni. E depois fomos visitando povoados, né? Alguma coisa assim, Bolívia, fomos para a capital, que agora eu não estou lembrando o nome. Mas enfim, aí a gente passou para a capital, fomos vendo algumas cidades e depois fomos para o Peru, para Cusco, Machu Picchu também. Aí logo baixamos, ficamos um dia ou 2 ali no norte mesmo do Chile, Arica. Não, Arica é Peru, mentira. Ou é Chile? Bom, mas enfim, a gente ficou... E chegaram aí para a Patagônia também, né? Isso, essa foi uma viagem na metade do ano, então, na Páscoa, Sexta-feira Santa, mais ou menos. E a gente fez trekking, acampamos lá 3 noites e 4 dias aí caminhando. E fomos também visitamos os principais pontos, fizemos o roteiro UW, então, que é as 3 principais zonas, 3 principais características, então, que tem. As Torres del Paine, que é uma, aí tem o Vale Francês, e o outro, então, é na ponta que tem uns icebergs, que agora não consigo lembrar o nome. E daí como é que funciona essa viagem? Vocês têm um guia? Vocês alugam um barco? Como é que funciona esse deslocamento lá? Como a gente estava em Santiago, nós tivemos que ir de avião, porque é muito longe, até Punta Arenas, que é a cidade onde tem aeroporto.
Daí a gente pegou um ônibus para Puerto Natales, ficamos aí de noite, alugamos baraca, saco de dormir, todos os equipamentos, isso para cozinhar também, esse gás. E aí a gente foi por nossa conta. Eles dão as recomendações na entrada do parque, o que pode, o que não pode fazer, e depois tu segue por tua conta. Assim, bem explorando mesmo. É, isso mesmo. E como é que foi a questão de... O pessoal, normalmente, quando se vê a Patagônia pela TV ou pela internet, muitas espécies de animais diferentes e o contato mais próximo com eles. Tu teve essa oportunidade também? Como é que foi? Pessoalmente, não. Eles divulgam muito isso, mas a gente foi já no invernão, então estava tudo seco, né? Não tinha muitos animais. Bom, de noite, às vezes, a gente se pegou uma noite caminhando. Saímos às 3 do primeiro acampamento e chegamos às 10h30 da noite no outro. Então a gente tava com medo de pumas e esses animais. E a gente escutava barulhos também, mas não sabia o que era, né, de noite. Quase nos perdemos nessa noite também. Mas se localizaram depois? Sim. Mas eles chegam a dar um mapa também para vocês se orientarem dentro do parque? Sim, eles dão um mapa e tem as trilhas sinalizadas. Mas eu, por exemplo, nunca tinha feito isso, né? Então foi uma aventura muito grande. A minha companheira, então, uma espanhola, ela já é mais, sabe, já foi mais vezes, então ela sabia mais essas coisas de trilhas. Mas não estava muito bem sinalizado e a gente quase se perdeu, era escuro de noite, né? Muito bem. Então agora a gente vai conferir uma matéria sobre a Ilha de Páscoa e na sequência a gente já segue falando com o Vinícius. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, como é conhecida por seus habitantes, é um dos lugares mais isolados do planeta. Fica no meio do Oceano Pacífico, entre o Chile e o Tahiti. A principal atração que interessa os visitantes do mundo inteiro são as famosas e gigantescas estátuas de pedra, os moais, destinadas provavelmente a honrar os espíritos ancestrais de cada clã. Sabe-se que existem aproximadamente 900 e que foram esculpidos por volta do ano 800 da era cristã e que as tribos que habitavam a ilha competiam para ver quem construía os maiores. Os mais altos têm quase 10 metros de altura e pesam mais de 70 toneladas. Check-in de volta aqui pela TV Univates e como a gente está falando sobre o Chile, agora você vai conferir uma matéria sobre o vulcão Vila Rica e depois a gente fala com o Vinícius sobre o que ele achou, já que ele conheceu esse vulcão também. Vila Rica é um vulcão situado na Cordilheira dos Andes, no Chile. O cume está a 2.843 metros de altitude. Esse vulcão permanece coberto por neve durante todo o ano. É também conhecido como a Casa do Demônio na língua mapuche. O Vila Rica é um dos mais ativos de todo o Chile. Apesar de não estar extinto, passeios turísticos no vulcão são bastante comuns. No verão, agências de turismo situadas em Pucón oferecem serviço de guia e aluguel de equipamento para a escalada ao vulcão. A subida, embora cansativa, não exige grande conhecimento técnico de alpinismo, uma vez que a escalada é em sua maior parte uma caminhada íngreme. Porém, é altamente desaconselhável realizá-la sem acompanhamento de pessoal qualificado e equipamento adequado, pois há trechos bastante escorregadios, principalmente nas proximidades do cume, e é comum que rochas se desprendam e rolem montanha abaixo. Muito bem, agora que você pôde visualizar um pouquinho sobre como é o vulcão. Vinícius, o que tu achou do vulcão? Como é que foi essa tua viagem até lá? Então,
Nós fomos, foram 2 espanholas e eu também fomos para lá. Conhecemos uns mexicanos, isso na viagem à Patagônia, então a gente já fez amizade e tal. E esse mesmo guri do México, ele ficava com uma família, então na casa de uma família, e eles tinham uma casa em Pucón, que é o lugar então onde está o vulcão. Aí, a cidade fica bem abaixo do vulcão, né? Isso. Bem na base dele. Fica bem abaixo, tem umas casinhas também bem bacanas. E a gente acabou ficando hospedado ali. No dia seguinte, então, a gente foi para o vulcão. Era o primeiro dia da temporada, então a gente acabou subindo grátis. Fomos de ônibus e aí a gente subiu naqueles banquinhos, fomos lá em cima, ficamos um tempo, paramos para descansar e descemos. E ele tava ativo até, ele segue Dava ativo. para ver a fumaça saindo dele. Dava para ver. Dava um pouco de medo, né? Porque como ele Se eu te pedir um pouquinho assustador ali, ver um vulcão na tua frente. E a gente tava, quando a gente tava subindo pelos assentos esses... Teleférico, exato. E também a gente ficava, eu pelo menos ficava com mais medo, né? Mas é muito lindo também o lugar. Dava para fazer, para esquiar, snowboard também. Mas a gente não foi, porque não tinha equipamentos, mas podia alugar também. Daí às vezes tem que alugar ou tem que fazer uma aula também prévia para ter um pouco de noção. Agora, então, vamos ver o que tu trouxe, Vinícius. Então, trouxe bastante coisa. Pela viagem eu fui, então, comprando algumas lembranças. Isso é do Chile, então. A gente ganhou na despedida da universidade também. Coisa de lembrança. Onde tu guarda ela? Essa fica no meu quarto lá, estendida. Um DVD também que eles gravaram com as saídas que a gente fez. Eles nos brindaram com muitos passeios, né? Ah, sim. Da universidade mesmo? Da universidade. Até vieram fazer uma matéria lá em casa também, porque eles queriam uma família... um pessoal do intercâmbio e da mesma universidade. E nós éramos da mesma. Aí tem os principais momentos. Trouxe bastante roupa de lá, né? Isso, porque fazia frio lá. Um blusão, então, que é típico chileno, né? Porque esses desenhos, eles são mais dos... Se eu não me engano, são dos Mapuches, né? Que é um povo. Então... E é muito comum lá ter roupas nessas estampas? Com esses desenhos? Com esses desenhos, sim. O pessoal leva muito. Até tem as luvas também, que é similar, né? Sim. São similares Sim, mesmo desenho ao também. blusão. Essa foi uma touca que eu comprei na Bolívia, então, em La Paz, que foi a capital. O desenho aí são lhamas? São lhamas, exato. Como é muito típico, já no Chile, se fosse uma touca chilena, ia ter essas flores grandes, folhas que eu mostrei antes. Chegou a ver lhamas lá? Vi. Quando eu fui pro Peru, para Machu Picchu, aí tinha bastante. Tem umas fotos também que eu acabei tirando com elas. É bem diferente. Bem. Só que tem que cuidar para elas não cuspir, né? Porque elas cospem. Ah, sim. Se tu ficar muito perto. Também umas luvas que fazia frio na viagem, comprei. Então. E aqui uns chaveirinhos. E na capital também era frio? Era frio, mas o clima de lá ele é mais seco. Então ele até parece que é menos frio que aqui, que o nosso inverno. Não sente tanto. Não sente tanto, mas às vezes faz muito frio mesmo. Então, chaveirinhos de lhamas, né? Isso foi na Bolívia, que é um violão. Em Cusco. Legal. Isso é um? A população lá são maias ou incas? Isso é tipo um totem. Isso, exato. Enfim, relembrando o Machu Picchu, né? Bacana. Isso foi uma viagem no Chile mesmo, que foi para Curicó, que é um povoadozinho pequeno, tinha uma feira lá e tava tocando uma banda mexicana e tal. Uma espora, né? É uma espora. E aí eu acabei comprando lá. Muito bem.
E aqui o dinheiro de lá, então, também eu trouxe que são, na verdade, 1.000 pesos. Trouxe para guardar como Para guardar de lembrança. recordação. Bacana. Que eles valem bem menos que os nossos, né? Sim. Que 1.000 pesos ele vale em média, valia quando eu fui quatro reais alguma coisa. Ah, sim. Então os valores das coisas lá são bem altos. Bem alto. E outra coisa, Vinícius, a gente conversava antes aqui, tu acabou conhecendo tua namorada lá, né? Exato. E agora ela veio para cá, para o Brasil. Como é que foi? Conta um pouquinho dessa história. Então a gente se conheceu mesmo na viagem para Patagônia. Aí na viagem, não aconteceu nada e tal. E depois a gente começou a sair. Começamos a sair, fazer mais viagens juntos. E todas as outras viagens que eu fiz foi com ela também. E aí agora ela terminou a faculdade dela no Chile, né? Era o último semestre. E ela acabou vindo para o Brasil. Agora em fevereiro. Então a gente tá junto, segue namorando e tal. E vão ficar no Brasil agora. Isso. A ideia é até eu me formar, ela ficar por aqui. Muito bem, então. Vinícius, nosso tempo está terminando. Obrigado por compartilhar essas experiências com a gente, pela tua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar comentando um pouco da minha história e fica à vontade de retornar para o Chile de novo. Fica. Não tanto porque não tem o pessoal, não tem os amigos, né, Sim, de antes, mas o lugar de repente, para conhecer alguns outros lugares. É super recomendável, tem muita coisa que eu não vi que eu queria ver, sabe? Perfeito. Então, mais uma vez, obrigado. Um agradecimento também à Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais da Univates por todo o apoio e também às lojas Dúlios. O check-in de hoje fica por aqui. Tchau.